Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos e também os seus ouvidos, os ouvidos daqueles que vão ouvir esta mensagem e que haja então uma abertura do entendimento de todos, para que todos possam compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Bem, nós estamos trabalhando para que nesta próxima segunda-feira, agora, dia 2, às 3 horas da madrugada, horário de Brasília, nós estejamos juntos, unânimes, num só espírito, numa só fé, em busca do revestimento do Espírito Santo. Então, nós vamos nos reunir e unir numa só fé, num só espírito, num só propósito, num só desejo. Nós não vamos nos reunir para pedir a Deus dinheiro, nós não vamos nos reunir para pedir a Deus e orar para Ele nos dar sucesso, nós não vamos orar a Deus para Ele nos fazer, meu Deus, cura a minha enfermidade, nada disso. Nós vamos fazer uma reunião mundial em todo o planeta, quer dizer, todas as pessoas interessadas em se reunir nesta hora, às 3 horas da madrugada desta segunda-feira, horário de Brasília, para que o Espírito Santo venha sobre todos, os que não tiveram e aqueles que já têm, que venham ser renovados, que venham ser avivados, que venham voltar ao primeiro amor, como começou no início da sua carreira. Bem, e falando nessa descida, nesse derramamento do Espírito Santo que nós vamos buscar nesta segunda-feira, eu estava meditando sobre a igreja primitiva. Quando ela começou, ela foi perseguida. E foi perseguida por quem? Foi perseguida pelos religiosos daquela época, os judeus, os fariseus, aqueles que eram severamente religiosos, digamos assim, severamente religiosos. E eles perseguiram os cristãos porque aqueles cristãos estavam confessando, estavam professando, estavam testemunhando da ressurreição de Jesus. Jesus tinha ressuscitado recentemente, morrido e ressuscitado, e eles estavam dando testemunho de Jesus. Então, os religiosos que levavam apenas religião e tradição para as pessoas ficaram com invejas, movidos de inveja, e temendo perder a posição deles, começaram a perseguir os cristãos, os novos cristãos. E veja só o texto sagrado lá em Atos dos Apóstolos. Se você quiser acompanhar conosco, Atos capítulo 4, que diz, a partir do versículo 32, depois que Pedro e João oraram, fizeram uma oração por causa da perseguição, o lugar onde eles estavam tremeu, obviamente pela presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Eles temeram também. O lugar onde estavam tremeu, sacudiu, mas os que estavam ali naquele lugar também tremeram pelo poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, aí no versículo 32 diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Aleluia. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém, por causa disso,
ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, quer dizer, daquela multidão, havia abundante graça, a graça de Deus, o favor de Deus. O Espírito era muito bom, excelente, porque todos abriram mão das suas posses, de tudo, e colocaram no altar para que o Evangelho pudesse ser divulgado. Atendia às necessidades dos presentes, das pessoas presentes. A igreja era pequena, a igreja estava começando, então era simples, fácil atender às necessidades daqueles que criam de todo o coração. Claro que hoje isso é impossível, é impossível. É impossível porque não há como você controlar um trabalho social, embora que a Igreja Universal do Reino de Deus tenha o seu trabalho social constante, mas mesmo assim não atende a todos, mas atende aqui de acordo com os seus limites. Mas interessante que diz, não havia entre aquela multidão, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, aí nós vamos entrar num detalhe assim muito especial, muito interessante. Dá licença. Então diz assim, então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante. Vamos pensar bem. Eu fiquei pensando, eu estava meditando, meu Deus, por que dá tanto foco à situação de José? José poderia ter dito aqui, José, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas não, fala, então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, era levita mesmo, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, agora eu entendo por que o nome de José foi colocado aqui com essa ênfase de que ele era chamado pelos apóstolos de Barnabé. Quer dizer, um homem honrado, um homem de Deus, um homem que era separado, diferente, porque ele era levita. Naquela altura, os levitas é que recebiam as ofertas. Ele era natural de Chipre e ele, ao invés de receber as ofertas, naquele momento, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele deixou de ser levita
e recebeu as ofertas. Ele passou a ser um levita que dava. E ele foi o primeiro dentre aqueles lá que ofereceu, vendeu a sua propriedade e trouxe o valor e colocou aos pés dos apóstolos. Por que nós vemos essa ênfase aqui de José, também chamado Barnabé, pelos apóstolos? Por quê? Porque no capítulo seguinte fala também de uma outra pessoa de fé, outra pessoa também de fé, chamado Ananias e também Safira, com sua mulher, também venderam uma propriedade. Aí eu pergunto, o que tem a ver José, também chamado Barnabé, pelos apóstolos, com Ananias e Safira? O que tem a ver uma coisa? Por que Ananias e Safira, você conhece bem a história, também venderam a propriedade? Por que a história de um termina começando com a história do outro? E, semelhantemente, fazendo a mesma coisa. Eu vejo aqui um ensinamento gloriosíssimo, preciosíssimo. Por que Ananias e Safira, que tiveram fé para vender a sociedade, a propriedade, trouxeram o preço, mas parte do preço? Reteve uma parte para si e a outra parte foi levá-la e colocou-la aos pés dos apóstolos. Por que Ananias tomou essa atitude? Foi movido por uma fé? Eu creio que sim, uma fé meia boca. Mas eu creio também que Ananias sentiu, de uma certa forma, inveja de José, o Barnabé. Porque José, considerado um homem justo, um homem de Deus, foi honrado pelos apóstolos, porque os apóstolos o consideravam filho da consolação. Então, com certeza, Ananias e Safira também quiseram ser considerados pelos apóstolos. Então, com essa intenção, eles também venderam a propriedade, só que não fizeram como José. Antes, eles retiveram parte da propriedade. E você já sabe da história, com certeza. Ora, veja só, minha amiga e meu amigo, eu vejo aqui dois tipos de pessoas na igreja. Eu vejo o trigo, representado por José ou Barnabé, e o joio, representado por Ananias e Safira. Por quê? Porque o joio, quando decidiu vender sua propriedade, ele tomou atitude de fé. Só que não foi uma fé por inteira, foi uma fé meia boca. Porque quando tomaram posse, quando viram nas mãos a quantidade de dinheiro, eles combinaram: vamos levar apenas parte do que nós temos e vamos ficar com a outra parte. Então, o que aconteceu? Havia, com certeza, no coração de Ananias e Safira, uma má intenção. E o Espírito Santo não deixou passar isso.
Claro que se o Espírito Santo fosse agir hoje, do jeito que ele agiu lá na igreja primitiva, eu acho que a igreja ia ficar bem mais vazia, porque muita gente ia morrer na hora. Muita gente. Porque muitas pessoas, infelizmente, que têm chegado até a igreja, eu não falo da Igreja Universal, qualquer igreja, muitas pessoas, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, José, cognominado como Barnabé, filho da consolação, filho de Deus, filho do Espírito. José tinha um coração íntegro, temente a Deus, junto com aquela multidão que era uma só alma, um só coração diante de Deus. Mas Ananias e Safira não. Eles eram meio alma, meio coração, porque eu digo meio, mas parte eram de fé, parte eram da carne. E quando venderam a propriedade, igual José o fez, resolveu reter parte daquilo. Então, quando ele chegou e colocou a oferta aos pés de Pedro, então Pedro lhe fez a seguinte pergunta: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por que Satanás encheu o teu coração? Aí fica essa pergunta. Por que Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira? Por quê? Qual foi a razão que eles tiveram para se deixar levar por Satanás e Satanás dominar o coração deles? Porque Pedro acrescentou: se você guardasse todo o dinheiro para si, você não tinha condições de guardar todo o dinheiro para si? Tinha. Vendida a propriedade, não estava em teu poder? Olha só. Quer dizer, você tinha autoridade sobre a propriedade, vendeu o dinheiro, era todo seu. Você não precisava trazer nada aqui. Você não tinha que trazer nada aqui. Se não fosse movido por um coração generoso, bondoso e grato a Deus, sobretudo, pelo que Ele fez na sua vida. Mas não, você não está mentindo para a igreja, nem para mim. Você não está tentando me enganar. Você está mentindo, enganando a Deus, ao Espírito Santo. Você está enganando ao Espírito Santo, que é a ele que você está fazendo a oferta. Os outros, por exemplo, José, o Barnabé, ele vendeu a propriedade e colocou tudo com o coração cheio de alegria aqui. Mas você não. Você reteve parte do que tinha prometido, obviamente, a Deus. Quer dizer, você mentiu para Deus. Aí, ele diz assim: Ananias, o que é que aconteceu com você? Por que você deixou ser levado, deixou o diabo encher o seu coração? Quer dizer, foi uma atitude que Ananias tomou. Ele tomou uma atitude. O diabo encheu o coração dele, e o diabo usa o coração, não é?
O diabo que faz o coração ser enganoso, enganador, corrupto, cruel. E cabe ao espírito, ao intelecto, à razão, resistir aos sentimentos de fingimento, de hipocrisia, de mentira, de engano. Cabe à cabeça, ao espírito, resistir a essa tentação satânica de desejos pessoais. Mas Ananias não quis, ele deu ouvidos à voz do coração ou à voz de Satanás. Satanás encheu o coração dele. E Ananias e Safira combinaram, concordaram em vender a propriedade, mas não dá tudo, dá apenas uma parte. Por quê? Quer dizer, se por um lado eles tinham tomado uma decisão de fé, ou talvez por inveja, que os outros, né? Por exemplo, José era considerado honrado pelos apóstolos, mas agora ele também queria ser honrado pelos apóstolos. Penso eu, creio eu. Então, a intenção deles não era boa. Eles queriam também a mesma honra que os apóstolos davam para José, Barnabé, eles queriam para si. Então, por causa dessa intenção, o diabo tomou posse do coração dele. Porque o diabo vê isso. Não sei como, mas ele vê a intenção má. Claro, quando a pessoa vive no pecado, ou quando a pessoa peca, ela faz o que agrada ao diabo, e o diabo sabe. O diabo tem conhecimento. Da mesma forma como a pessoa tem um coração generoso, bondoso, um coração humilde, um coração que agrada a Deus, Deus chama a atenção de Deus. O caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo errado, feio, ele achou lugar de arrependimento. Mas não é o caso de Ananias e Safira. Eles tinham o coração contaminado porque eles com certeza queriam também um pouquinho daquele louvor, daquela honra que José, Barnabé, teve dos apóstolos. Aí, o texto diz aqui assim, que Ananias, ouvindo estas palavras, ele não teve tempo nem de se defender, porque era indefensável, não tinha como defender. Então, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, quer dizer, passou para a eternidade. Acabou. Como dizem os homens, morreu. Morreu. Perdeu. E aí houve um grande temor sobre todos os que tinham ouvido isto. Houve um grande temor na igreja. E às vezes Deus permite essas coisas acontecerem na igreja, o pastor, o bispo, o homem que era tão de Deus, que era tão forte na fé, de repente cai feio, cai muito feio. Expira também, sai fora da obra, deixa a obra para cuidar da sua própria vida. E às vezes as pessoas ficam perguntando, mas por quê, por quê, por quê? E culpam a igreja. E pior, saem da igreja atirando para tudo quanto é lado, culpando a igreja por isso, por aquilo, as injustiças, etc, etc, etc. E as pessoas não entendem, às vezes, que aquela criatura ela caiu da graça de Deus. Ela caiu da graça de Deus. Ela caiu e expirou, morreu. Morreu para Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Ou melhor, não morreu para Deus, se separou de Deus. Saiu, se perdeu, saiu do altar. Saiu do altar, quer dizer, se separou do altar, se separou de Deus.
caiu e morreu. Daí a pouco chegou também a sua esposa e Pedro falou a mesma coisa. Pedro disse para ela: dize-me uma coisa, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse a mesma coisa: porque é que entre vós, quer dizer, o seu marido e você, vos consertastes, quer dizer, concordaste ou para tentar o Espírito de Deus. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Logo, imediatamente, ela caiu e expirou também. Mesma coisa. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Quer dizer, Deus permite que esses escandalosos aconteçam no nosso meio, para que aqueles que estão na fé venham dobrar a vigilância da sua própria alma, para não se deixar levar pelo que o diabo oferece. Minha amiga e meu amigo, vamos colocar as barbas de molho para que isso jamais venha acontecer conosco. Eu sei, nós temos falado, ensinado, dá licença. Muitas pessoas, muita atenção com isso que eu vou falar, muitas pessoas curadas não são salvas, não serão salvas. Assim como também muitas pessoas salvas, batizadas com o Espírito Santo, não se perderão. Mesmo doentes, mesmo enfermas. Não foram curadas, não foram, digamos assim, abençoadas física, materialmente falando, mas permaneceram na fé. Nós temos o caso, por exemplo, dos 10 leprosos. Dos 10 leprosos, um foi salvo, foi curado e foi salvo. Mas os 9 restantes foram curados, mas não foram salvos. Então nós temos aí, no exemplo de Ananias e Safira, de alguma forma eles foram beneficiados, mas não foram salvos. Perderam a salvação. Cuide, amiga e amigo, da sua salvação. Às vezes a pessoa diz: poxa, por quê? Poxa, eu tenho o Espírito Santo, mas ainda tenho essa doença, essa enfermidade. Em tudo dei graças, em tudo dai graças. Nós devemos dar graças por tudo, inclusive nesses momentos difíceis. Mas o mais importante é a permanência da nossa comunhão com Deus. Porque uma vez salvo, não salvo para sempre, nós temos que manter essa salvação. Eu costumo dizer, porque eles dizem por aí: uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é mentira. Negativo. Eu fui salvo há 60 anos atrás. Estou salvo hoje, agora, neste momento. Mantenha a minha salvação. E serei salvo se permanecer fiel até o fim. Porque Jesus disse: guarda a tua coroa, o teu tesouro, a tua salvação, para que ninguém venha lhe roubar. Então nós temos que cuidar dessa salvação. E às vezes, por causa de uma má intenção, por menor que seja, já é um sinal satânico ali para suplantar,
para tomar posse daquele coração e fazê-lo mal e deixá-lo ser dominado pelo espírito do inferno. E a pessoa tomar uma atitude que venha contrariar o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, falaremos mais a respeito disso amanhã, porque nós temos aí o exemplo claríssimo do que é trigo puro, que será arrancado e colocado no celeiro de Deus, e também temos o mau exemplo do joio, que será arrancado e jogado no fogo. Deus abençoe vocês todos e estamos nos preparando para dia 2, nesta segunda-feira. Esta segunda-feira, 3h da manhã, horário de Brasília, na grande vigília de pijama. Na grande vigília de pijama. Eu falo vigília de pijama, denominei vigília de pijama, porque você pode participar da vigília de pijama. Não importa, onde quer que você estiver. Se você estiver na sua casa, você pode participar de pijama. Se você estiver no seu trabalho, você pode participar dela de macacão. Enfim, você pode participar dessa vigília do jeito que você estiver vestido. O importante é o seu coração e a sua alma estarem voltados 100% com a boa intenção de receber o Espírito Santo, não porque fulana recebeu, fulano, beltrano tem o Espírito Santo, não porque os outros receberam, não, porque você quer o Espírito de Deus dirigindo, controlando, governando a sua vida, governando a sua vontade, até o seu encontro com Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.